Formei em teatro e como ator, né, fiz alguns trabalhos na televisão, produzi espetáculos, mas eu não tinha sossego. E nessas crises de autoestima, de menos-valia, eu não conseguia aproveitar, ou melhor, eu não conseguia vislumbrar nas oportunidades que tinha as, as portas para, através do meu próprio esforço, conquistar as posições que almejava. Todos nós sentimos em nosso íntimo o nosso potencial, não é mesmo? A gente sabe que a gente tem valor, que a gente pode fazer muitas coisas e nós queremos mostrar, sobretudo para aqueles que amamos, que temos valor, que merecemos sim, que temos o direito de ser feliz. E eu seguia de tentativa em tentativa. E como as portas não se abriam definitivamente para mim no Rio de Janeiro, fui eu para São Paulo fazer uma incursão no teatro, que era assim uma grande paixão, realmente, porque é uma arte muito bela. E em São Paulo eu tive então os maiores momentos da minha carreira. Eu produzi, dirigi, escrevi e interpretei, né, grandes espetáculos, como A Vida de Paulo de Tarso, A Vida do Senador Romano Públio Lentulus, do pensador eminente, pensador francês Allan Kardec, espetáculos que foram sucesso de crítica, de público, mas eu não conseguia ter o sucesso pessoal da minha própria felicidade. E estes espetáculos, embora fossem muito bem-sucedidos, não me trouxeram a paz de espírito, a saúde ou o bem-estar que eu tanto desejava. Eu sentia uma pressão insuportável. Tinha noites de insônia, tomava altas doses de medicamentos para dormir, para acordar, para me manter motivado, né? E continuava buscando em terapias e em situações. E assim, como eu disse, se passaram 10 anos, até que meu pai faleceu. E com o falecimento de meu pai, eu voltei para Belo Horizonte, para o velório, para o enterro, e aí decidi ficar um tempo por ali com a minha mãe. Mas o que ocorreu é que, mais uma vez, eu me fechei completamente e passei a fugir do mundo, das pessoas, do próprio sucesso, das situações que eu tinha vivido. E em algum tempo eu já estava assim, realmente num estado de grande infelicidade, quando a minha mãe também passou para a próxima dimensão. Este, sem dúvida, foi um dos momentos mais difíceis, né, e por que não assim escuros mesmo da minha trajetória, porque eu e minha mãe éramos muito amigos. E aquilo então me perturbou completamente. E por volta desse período, um pouco antes, eu cheguei a fazer 5 anos de análise, psicanálise, ininterruptos. E algo muito curioso ocorreu comigo, porque quanto mais eu investigava meus problemas, meu passado, minha infância, minha adolescência, mais esses problemas voltavam para mim. Como eu já disse anteriormente, ao debruçar-me sobre o passado, ao investigar ao ponto de saber as minúcias desse passado, ele passou a tomar conta. Cada vez que você revive mentalmente uma emoção ou um estado qualquer vivido, o cérebro não distingue entre o real e o imaginário. Cada vez que você recorda ou fica remoendo os eventos passados, nós pensamos sobre eles, esses pensamentos geram sentimentos que alimentam emoções, que voltam para esses pensamentos, que reforçam os sentimentos, que alimentam os pensamentos, e nós entramos assim num ciclo interminável de dor. Por isso é com muita alegria no coração
que eu falo que a depressão, a ansiedade e a síndrome do pânico tem cura e tem cura sem precisar de psicoterapia, sem precisar de medicamentos. É claro, se você toma medicamentos, se você faz terapia, não se importe. Não faça disso o problema. Mas se você fizer a jornada da cura holística, eu tenho certeza que em pouco tempo você deixará a terapia, medicamentos e passará a ter uma vida de autonomia, onde você mesmo irá gerir suas emoções e o seu próprio processo. Agora, eu levei muito tempo para descobrir isso. E a parte, então, prosseguindo aqui, encaminhando para o final, nesse período após, né, o passamento da minha mãe, eu fui realmente ao fundo do poço, porque somou-se a isso um sentimento que eu passei a ter de que a minha vida já tinha passado e que eu não teria mais nenhuma oportunidade. Agora, a partir de agora, quando eu olhava para frente, é como se eu tivesse que viver o resto da minha vida esperando pela morte ou pelo declínio, né? Ano após ano, né? Eu estaria, então, cada vez tendo um declínio cognitivo, declínio físico, mas isso não é verdade. E inspirado nessa situação que eu vivi, de tanta angústia, eu criei, né, a Revolução da Terceira Idade. É um projeto maravilhoso que faz parte da jornada da cura holística. Porque hoje, diante de todos os avanços que nós temos da ciência, da medicina, por que não dizer, da saúde, do bem-estar, nós, quando olhamos para frente, temos a possibilidade de uma vida de qualidade, de projetos maravilhosos, talvez até os 80, 90 ou mesmo 100 anos. Nós estamos num momento de transição da humanidade em direção a coisas que nunca vimos em nenhuma época. Já estamos vivendo isso, as coisas que temos hoje ao nosso dispor, era ficção científica há 20 anos, 30 anos atrás, mas já ultrapassou a ficção científica, então nós estamos diante de um portal, vamos dizer assim, de grandes conquistas, e nós temos que fazer parte disso. Eu sei que todos nós temos em nosso íntimo essa vontade de participar, essa vontade de sermos felizes, essa vontade de amar, de sermos amados, de contribuir para um mundo melhor. Isso está na nossa natureza. Mas, diferentemente disso, nesta época, pouco, né, depois aí do falecimento da minha mãe, eu passei a sentir um pânico ainda maior, um medo de viver. E me lembro que cada dia ao acordar era algo inacreditável. Quando eu abria os olhos, eu falava, meu Deus, eu estou aqui. Era algo assustador. Eu sei que é possível e até mesmo provável que, se você chegou até aqui ouvindo a minha história, você deve ter se identificado com essas coisas. Porque isso é muito comum em quem tem depressão, em quem tem síndrome do pânico, em quem tem crises de ansiedade. Mas foi exatamente neste período que, assim como aos meus 18 anos, eu tive uma experiência espiritual intensa que modificou a minha vida, eu tive também um insight espiritual nesta época. E esse insight me apontou que todas as terapias que eu havia feito, todos os estudos das diversas ciências ligadas à saúde mental, todos os estudos e vivências espirituais que eu havia passado, tudo que eu havia estudado e buscado, eu deveria unir todas essas coisas para criar um método. Que a única forma de tratar de forma definitiva a depressão, a ansiedade e a síndrome do pânico seria abordar todas as dimensões da natureza humana. Dimensões é uma forma de linguagem para falarmos dos diversos elementos que nos compõem: a parte física, a parte mental, a parte emocional, a parte espiritual, a parte social, que não são partes, são um todo, mas que didaticamente nós
colocamos assim. Então, o que eu havia feito até então? Eu havia trabalhado ora uma coisa, ora outra. E dessa forma nunca era suficiente, porque é como um banco de 3 pernas, se você só tem 2, ele cai, ele fica capenga. E aí eu comecei então a empregar, a construir um método, onde eu fui empregando esses elementos que eu havia investigado por tanto tempo, aos quais eu havia dedicado tanto tempo, dinheiro, investimento emocional, anos a fio, e aí então o processo começou a dar o retorno para mim. Pouco a pouco eu fui sentindo que ia dar certo. E fui construindo técnicas, né? Técnicas diversas nessas que abordassem essas dimensões variadas da natureza humana. E, de fato, foi glorioso, porque progressivamente eu conquistei esse estado de realização pessoal. Quando eu digo realização pessoal, não significa que acabou. Não, é o contrário. A realização é porque apenas começou. Porque quando eu olho para frente, diferentemente de quando eu via que era o meu fim, que eu estava fadado a envelhecer ou me acabar, cada vez que eu olho para frente, eu olho com muita esperança. Mais do que com esperança, eu olho com aquela certeza, com aquela fé de que eu sou capaz de realizar os meus sonhos e mais. Passei a encontrar as técnicas e as formas de realizar os sonhos, a arte da manifestação, que também é um dos tópicos da jornada da cura holística, assim como o alto amor, assim como a meditação, a oração e todas essas técnicas que eu fui aprendendo e estudando durante os anos e que nós vamos conversar inúmeras vezes sobre estes elementos, sobre estes aspectos em nossos próximos encontros.